Plantão 90.5. A cidade de Iguaçuí recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 21, o excelentíssimo governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Na agenda, inauguração de 8 novos leitos de UTI, unidades de hemodiálise e do Centro de Diagnóstico por Imagem, Paulo Pereira Gomes, que recebeu o nome de seu pai, todos na Santa Casa de Misericórdia de Iguaçuí. Em entrevista, ele comentou sobre os avanços na saúde em Iguaçuí. Primeiramente, eu queria me dirigir a todos os ouvintes, mandando um abraço pessoal a todos os ouvintes, dizer da alegria de estar aqui na nossa terra, no nosso querido Iguaçuí, na região do Caparaó. E nós estamos aqui hoje com 2 atividades, inaugurando melhorias e novos serviços na nossa Santa Casa. Isso tem um papel no município, mas tem um papel em toda a região do Caparaó, né? Quer dizer, esse centro de imagem aqui não deve nada para os centros de imagens que nós temos lá na capital, lá em Vitória. Inauguramos a hemodiálise também, que agora está em processo para ser autorizado o seu funcionamento, e toda a estrutura de novas UTIs. Então, assim, é um passo importantíssimo, né? Quem viu a Santa Casa alguns anos atrás, com tantas dificuldades, com tantos desafios, com tantos problemas, inclusive, e quem vê a Santa Casa agora tem que falar assim, ó, quem te viu e quem te vê, né? Mas não pode cruzar os braços, né? Muitas vezes a gente luta muito, conquista vitórias importantes e cruza os braços. Quando cruza os braços, você começa a perder passos importantes da caminhada, né? Isso aqui precisa ser uma comemoração que tem o papel assim de carregar as baterias da gente, carregar para que a gente continue lutando, continue melhorando as coisas, né? Aqui tem tudo a ver com a estrutura do Sistema Único de Saúde, né? Nós estamos descentralizando o serviço dentro de um processo de hierarquia de serviço, aproximando os serviços da população. Você não vai ter todos os serviços, em parte alguma, né? Algumas coisas na área de saúde pública nós vamos resolver, inclusive fora do Espírito Santo, vamos continuar resolvendo fora do Espírito Santo. Sempre na medida do possível nós vamos dando passo nesse sentido, de descentralizar, olhando de uma maneira regionalizada a saúde e trazendo outros serviços de complexidades diversas, né? Então, assim, é um passo muito importante. Inaugurar essa estrutura é um gol de placa para a região, né? E fica essa visão do para frente, né? A gente continuar pensando aí para frente o que faz, como faz, quais são os passos que nós precisamos dar, como é que a gente pode fazer as coisas melhores do que nós já fizemos até aqui. Esse é o desafio do ser humano. O Brasil, há poucos anos atrás, estava muito bem. Uma revista internacional chamada The Economist, é uma revista famosíssima, colocou o Brasil assim com o símbolo do Cristo Redentor, né? Nós temos aqui em Iguaçuí também o Cristo Redentor, que é um símbolo da nossa cidade, mas ele colocou o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, como se o Cristo Redentor estivesse decolando. Era assim que o mundo estava nos vendo há pouco tempo atrás. O Brasil, o mesmo Brasil, agora a mesma revista traz o Cristo Redentor caindo. Por quê? Porque no momento bom, nós não aproveitamos aquele momento para fazer coisas que precisavam ser feitas, né? Muitas vezes a gente perde essa oportunidade, perde o passo. Antigamente os antigos falavam assim, perde o bonde, né? Porque tinha muito bonde naquela época, né? Isso é que nós não podemos perder aqui na Santa Casa. Quer dizer, a Santa Casa saiu lá de trás de uma situação desafiadora, deu esses passos todos, que está todo mundo aqui orgulhoso. Eu até brinquei com o Daniel, dizendo que o Daniel estava igual o pinto no lixo. Todos nós estamos muito felizes, mas é aquela coisa, é o dever de casa da gente continuar vendo como é que a gente dá os novos passos, continua essa caminhada, né? Para que a gente não tropece, como o Brasil tropeçou. O Brasil estava indo aí, caminhando, tropeçou agora. Nós vamos fazer um sacrifício enorme para poder levantar o Brasil de novo, para poder colocar o Brasil de novo de pé e caminhando, né? Então, assim, isso precisa servir de exemplo. O Espírito Santo é o mesmo problema, né? Você imagina que o esforço que nós fizemos, nós capixabas, a partir de 2003, para organizar o Espírito Santo, para colocar a casa em ordem, para o Estado voltar a ter capacidade de fazer coisas importantes como essas que estão aqui sendo inauguradas. E o que aconteceu com o Espírito Santo?
flertou com a desorganização. E agora nós vamos ter um trabalho aí danado, estamos tendo um trabalho danado para colocar as coisas em ordem, para colocar as coisas organizadas. Mas o papel nosso na vida é esse, é enfrentar os problemas que estão postos, é enfrentar os desafios que estão postos, né? Meu pai, que foi homenageado aqui agora, me emocionou muito, quer dizer, ele falava para mim assim: olha, Paulo, as coisas fáceis na vida já foram feitas, né? Sobrou para a gente só os desafios, né? Minha mãe outro dia, brincando comigo, dona Lília, falou assim: olha, Paulo, eu acho que você não tem muito juízo não, meu filho, né? Você já organizou esse estado uma vez, agora volta para organizar de novo. Isso, acho que você não tem juízo não, né? Mas eu acho que tenho sim. É o juízo de olhar para frente, é a atitude de não ser omisso, né? É o comportamento de exercer aquilo que Deus me deu, que o povo põe comigo na confiança, que é o trabalho, é a organização, é fazer a boa liderança no sentido, inclusive, de transmitir às pessoas aquilo que precisa ser feito, os passos que precisam ser dados. Então, assim, estou muito feliz, muito, você está vendo até no tom da minha voz, muito emocionado, né? Meu pai, minha família marcou muito a formação minha e do Júlio, meu irmão. Meu pai marcou muito a nossa formação, os valores que nós cultuamos, né? Então, assim, isso nos dá uma alegria. E ver a Santa Casa de Iguaçuí com esses passos tão importantes, né? Então, assim, isso nos emociona, mas eu digo assim, a gente não pode ser mole, não. A gente tem que se emocionar, mas ser firme para não deixar a peteca cair, porque bobeou, a peteca cai, né? Então, assim, nós não podemos só comemorar, nós temos que planejar, gerenciar, executar as coisas, avaliar o que nós estamos fazendo permanentemente para não errar o passo da caminhada nem tropeçar na própria perna. Ainda nesta quinta-feira, aconteceu em Iguaçuí, no Teatro Municipal Fernando Torres, o Plano Plurianual 2016-2019, com foco na região do Caparaó. Quem falou sobre o assunto foi o secretário de Planejamento, Regis Matos. O objetivo de nossa vinda a Iguaçuí, da equipe de governo, é discutir o Plano Plurianual 2016-2019. Então, é justamente junto com a população da região, de todos os municípios que compõem a região do Caparaó, discutir os principais programas, os principais projetos para os próximos 4 anos. Esse é o nosso objetivo aqui com a nossa vinda, com a audiência pública. Estamos fazendo uma jornada de norte a sul do Espírito Santo, né? Iniciamos em São Mateus, passamos por Colatina, Linhares, hoje em Iguaçuí, seguimos amanhã para Cachoeiro, semana que vem em Venda Nova e finalizamos na região metropolitana com uma audiência em Vila Velha. E é importante lembrar também que além das audiências presenciais, estamos por meio da internet com o site PPA em rede, também abrindo a oportunidade para toda a população capixaba, de onde quer que esteja, utilizando celular, tablet ou computador, participar dessa construção do planejamento do futuro do Espírito Santo. Você ouviu na 90.5 Plantão 90.5.